Olá, tudo bom com vocês? Glória a Deus, amém? Então hoje o que o Senhor quer falar com você é que nós temos que vencer o medo e o desânimo em um tempo de crescimento, amém? Então no tempo de crescimento nós temos que deixar o medo, o desânimo, a angústia, a tristeza, as decepções para trás e temos que avançar em Cristo, temos que olhar para aquilo que o Senhor nos mostrou. E para esse novo tempo de crescimento, muitas vezes, nós temos que amadurecer, não somente no nosso psicológico, mas também no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, né, com as coisas que nós fazemos no dia a dia. Uma dessas coisas, né, que é muito importante para nós, é a nossa maneira, muitas vezes até de falar, é o verbo, é a maneira que nós declaramos as coisas de Deus para a nossa vida pessoal. Então eu quero deixar um versículo antes de nós começarmos, né, para vocês aqui. Está lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 13, versículo 11. Fala o seguinte, 1 Coríntios 13, tá? 1 Coríntios 13, 11. Fala assim: quando eu era um menino, falava como menino. Então, quando nós somos crianças, nós falamos como crianças, agimos como crianças, temos o nosso temperamento infantil, né? Agimos de maneira muitas vezes infantil com muitas coisas da nossa vida. Mas a palavra de Deus fala, e pensava como um menino e racionava como um menino. Nós pensávamos, agíamos de maneira como uma criança, como um menino. Quando me tornei um homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, no tempo novo, né? No tempo, à medida que nós vamos crescendo em Deus, à medida que nós vamos avançando em Cristo, nós começamos a perceber que existem coisas na nossa vida que nós não devemos mais fazer, que não devemos mais agir da mesma maneira. É engraçado que às vezes eu falo com algumas pessoas e elas falam: eu sempre fui assim, eu sempre agi dessa maneira, eu sempre falei isso, eu fui ensinada desse jeito ou ensinado desse jeito. Isso vem de uma origem de família, minha família é assim. Mas você precisa entender que para o tempo novo de Deus chegar na sua vida, coisas velhas vão ter que ser retiradas da sua vida, do seu relacionamento conjugal, do seu relacionamento muitas vezes familiar, dos seus relacionamentos com amigos e com pessoas, tem que ser arrancadas da sua vida para que o novo de Deus, novas amizades, novos trabalhos, novas oportunidades venha acrescentar na tua vida hoje. Amém? Eu anotei uma coisa aqui que Deus estava falando comigo, eu achei muito interessante. É que nos territórios que nós caminhamos, nos definem as construções que nós temos. Então, aquele território que você está caminhando vai definir, muitas vezes, aquilo que você vai ter na sua vida. Então, por onde você caminha, muitas vezes vai definir a tua vida. Muitas vezes você está caminhando num lugar, num território errado. Muitas vezes você está caminhando com pessoas erradas. Não são pessoas erradas, às vezes assim, Nath, mas a pessoa não é uma pessoa errada, a pessoa é uma pessoa boa, a pessoa tem um bom coração, a pessoa te ama, a pessoa te aceita, a pessoa muitas vezes é um amigo seu de infância ou uma colega, né? Mas quando a gente fala de um território que define aquilo que você caminha, é que muitas vezes aquelas pessoas que nós caminhamos, ela não crê na mesma coisa que nós começamos a crer depois que descobrimos a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus fala: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você é mais que vencedor, então não tem por que ter medo de se arriscar, de investir algo na tua vida. De repente Deus está falando no teu coração de você estar investindo, né, um dinheiro em algo que você sempre quis. De repente é um carro, de repente é uma moto, uma casa própria, ou até mesmo no seu trabalho, né? É um tempo novo, é um tempo de vitória, é um tempo de conquista. E muitas vezes as pessoas que você anda, as pessoas que você caminha, as pessoas que você está escutando, ouvindo no dia a dia da tua caminhada, da tua vida, ao decorrer
dos passar dos anos, são pessoas que acham que você vai ficar ali daquele jeito, você vai viver daquele jeito, você não pode prosperar, você não pode avançar, você não pode prosseguir. Então são pessoas que vão limitar a sua caminhada com Deus. São pessoas que vão limitar Deus na sua vida. E muitas vezes nós começamos a acreditar nisso, que não conseguimos sair daquele lugar, daquele ambiente, às vezes até mesmo da casa dos pais, né? Eu conheço pessoas, amigos, colegas que moram na casa do pai, na casa da mãe, desde sempre, que nunca, na verdade, sonhava em ter uma casa, um apartamento, um carro, uma independência maior e nunca teve porque tinha medo ou tem medo de arriscar o seu dinheiro, tem medo de arriscar a sua vida e dar errado e as pessoas falarem, as pessoas julgarem. Você tem que parar de ter medo para viver o tempo novo de Deus estabelecido na tua vida hoje, porque hoje você conhece que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E que você já tem a vitória nas suas mãos, mas você precisa crer. Amém? Glória a Deus. Então, o inimigo, ele sempre vai gerar um medo, sempre vai colocar um desânimo. Muitas vezes você vai até a igreja, até para pedir oração, ou para escutar uma palavra do Senhor. Ou você está agora nesse vídeo escutando o que você deve fazer a partir desse momento, para esse tempo novo chegar na tua vida. Aí, quando você fica ali cheio da sua fé, né? E logo em seguida vem alguém, muitas vezes até da família, parentes, colegas próximos, às vezes até a esposa não crê da maneira que você crê, que está na palavra do Senhor, e vem aquele desânimo, aquela falta de fé, e você começa a retroceder nos seus pensamentos. Então tenha um foco daquilo que Deus falou com você, tenha certeza que Deus, Ele fala. Quando nós oramos e esperamos no Senhor, Deus é Deus de falar conosco. Amém? O Espírito Santo, ele fala conosco. Amém? Através, né, da sua palavra. Então, não tenha medo de investir, não tenha desânimo, não pare. Não fique estabelecido. E aqui, quando eu falei sobre os territórios que nós caminhamos, define a construção dos terrenos que nós estamos pisando na nossa vida. Isso também é muito importante, porque existem territórios que nós passamos com Deus, que são passageiros. Existem coisas na nossa vida que são passageiras, que nós temos que entender que existe um tempo passageiro, que nós vamos passar de repente até num estado ou num lugar que o Senhor nos coloca para um crescimento espiritual, para um crescimento da nossa própria vida com o Senhor, mas que não é um lugar onde nós devemos criar raízes, não é um lugar onde nós devemos, né, criar aquela raiz firme, porque se nós criarmos essa raiz, porque nós gostamos do lugar, porque é cômodo estar neste lugar, nós começamos a nos bloquear e a nos afastar do propósito do Senhor, daquilo que realmente Ele quer na nossa vida. Você entende isso? Então, existem territórios que nós vamos passar por eles, que são passageiros na nossa vida. Não são lugares que você deve estabelecer a raiz nem alicerces. Alicerces são aquela base superior, aquela base maior, onde vai segurar, né, a tua vida. Então são lugares que você pode prosperar, pode aproveitar, pode plantar coisas de Deus naquele lugar, naquele estabelecimento, naquele estado onde você está, mas você não deve criar uma raiz, porque Deus, Ele já vai te mostrar, Ele vai te direcionar que você vai passar um tempo ali que é passageiro e que você vai ser levado a um nível maior e superior àquilo que você acha ou compreende. De repente você nem sabe, né, o porquê ou o motivo que você está morando em um lugar, mas você tem certeza já dentro de você que você não vai passar o resto da vida ali, porque Deus já te mostrou isso através da palavra dele revelada na sua vida. Amém? Então, quando você estabelece a raiz no lugar errado, você acaba perdendo força, você fica desanimado, gera medo e você fica uma pessoa bloqueada
onde você muitas vezes está tão enfraquecido que não cresce, não frutifica também naquele lugar. Então você deve entender qual é o tempo de mudança de estação. Então, quando éramos meninos, nós falávamos como meninos, agíamos como menino, né? Pensávamos como menino. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu não me preocupava com as coisas, né? Às vezes eu e meu esposo tá preocupado com a conta, com problemas de escola e outras coisas do ministério, né? E estamos ali um pouco meio preocupados mesmos e conversando sobre o assunto, e a minha filha está brincando, ela está comendo chocolate, ela está assistindo desenho e ela está dando gargalhada, né? Então, quando você é criança, você pensa como uma criança, você não tem aquela preocupação de adulto. À medida que você vai crescendo, você vai tendo um alimento maior da palavra de Deus, e você precisa entender isso na tua vida, sabe? Existem pessoas que estão vivendo num nível de menino sendo adulto. É muito interessante isso, a gente tocar no assunto, porque de repente você é uma pessoa que já está tentando várias vezes, né? Com um relacionamento que foi frustrado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. De repente você é uma pessoa que está tentando aí, né, se segurar nos filhos, no trabalho, em algumas coisas materiais, que você está pensando como uma criança ainda, tendo medo de arriscar as coisas de Deus na tua vida, e o Senhor está te mandando prosseguir, avançar, olhar para frente, né? E não olhar, não retroceder como a mulher de Ló. Então nós devemos entender qual é o tempo de crescimento nas nossas vidas, para que esse medo, a gente não crie aquela raiz ali, de repente um relacionamento errado, né, numa estação errada da nossa vida, e vai gerar ali um fruto, muitas vezes gera um filho, e gera também uma separação de relacionamento, né, conjugal, e o filho ele vai sofrer naquilo dali. Às vezes você está passando um tempo que você investiu o teu dinheiro num lugar onde você não deveria investir, e aquilo começa a te afundar, aquilo começa a gerar problemas financeiros na tua vida, onde de repente você está até mesmo no fundo do poço e você não sabe como se levantar, ou às vezes é um problema de saúde que você tem, que você nunca teve, nunca imaginou ter, e de repente nesse momento você está tendo, e você precisa de ajuda de pessoas que fiquem perto de você, e por orgulho você não quer aceitar essas pessoas perto de você, você não quer pedir para elas, para que elas estejam perto de você, quando Deus ele já está te dando voluntariamente, né? Já tocou no coração de várias pessoas para te ajudar, para te abraçar, para te acolher, mas basta que você tome um posicionamento, né? Um posicionamento familiar, um posicionamento conjugal, um posicionamento nas tuas finanças. Então entenda que o tempo de crescimento você não deve ter medo, você deve gerar, né, confiança. Seja uma pessoa confiante e corajosa ou corajoso, em nome de Jesus. Se você tiver de investir algo, ore, peça direção a Deus e Ele vai te mostrar aonde você vai investir, como você vai investir. Se você tiver de tratar com alguém, caso financeiro, de repente um negócio que você vai abrir e criar uma aliança com alguém naquele negócio, ore, peça direção a Deus, sabedoria a Deus, para que você não venha pisar em territórios errados, para que você não venha colocar suas raízes em lugares errados, para que você entenda que ali pode ser um tempo bom sim, mas é um tempo de crescimento, um tempo de prosperidade, mas não é um tempo que você vai ficar para sempre, que você não pode se limitar àquilo. Você tem que pensar em crescer, em avançar, em progredir e muitas vezes até em se mudar. Amém? Então não fica frustrado com isso, se foi isso que Deus ele te revelou, porque foi exatamente isso que Ele colocou no meu coração hoje para falar para você. Então defina aquilo que é passageiro e não crie raiz em coisas passageiras da tua vida. Eu anotei algo mais aqui, que nós somos aquilo que
comemos. Então é isso mesmo que você está escutando. Se você até vai numa nutricionista, ela vai te direcionar que você é aquilo que você come. Casos e casos. Lógico que existe alguns casos em que pessoas têm alguns problemas de saúde, né? Com obesidade, que tomam alguns remédios que engordam, né? Aí é um caso à parte, mas normalmente, geralmente, 80% das pessoas, ou até mais, são aquilo que comem. Então, seja você uma pessoa que se alimenta, né, no tempo certo. Se você ainda está uma criança, um bebezinho na fé, eu sou um novo convertido, então se a gente faz ali uma mamadeira, coloca um leite, coloca um mucilon, um pouquinho de açúcar, dá uma chacoalhada e coloca na boca do neném, ele vai se alimentar, ele vai encher a barriguinha, ele vai dormir a noite inteira. Mas se você não é mais um bebê, se você precisa de um alimento sólido, de uma papinha, uma sopa, né, de verduras, frutas, então você tem que comer de acordo, né, com o teu crescimento. E vai chegar um tempo de maturidade, onde você vai almoçar o arroz com feijão. Então, tenha maturidade para entender que nem tudo que também você quer ouvir ou você quer escutar do Senhor, você está no tempo de escutar. Muitas vezes você já está num tempo de amadurecimento da tua vida. De repente você já é uma mãe ou um pai, já teve relacionamentos frustrados na tua vida, já está num tempo, às vezes até de uma pessoa já madura na idade, que não está mais em tempo de estar tentando e tentando. Então entenda isso, coloque em prática, ore, busque ao Senhor. Gaste tempo na palavra de Deus, medite na palavra de Deus e fale: Senhor, eu coloco diante de ti. Então, aquilo que não for da minha vontade, Senhor, aquilo que não for do teu propósito para a minha vida, eu quero que o Senhor arranque, eu quero que o Senhor tire, eu quero que o Senhor remova. E eu não quero criar ressentimento, eu não quero criar dor, eu não quero gerar angústia. Eu não quero ficar frustrada, eu não quero ficar com medo de coisas serem arrancadas da minha vida. Porque muitas vezes, querido, Deus, Ele quer arrancar essas raízes. Sabe quando eu falei de pisar ou colocar a raiz em um terreno que não é mais para você estar lá, que é um tempo passageiro, e você fincou ali as suas raízes e criou uma raiz forte como um alicerce? E isso vai bloquear você. E quando você começa a buscar a Deus, Ele começa a te mostrar. Você deve fazer força para extrair essa raiz. Você deve quebrar esses alicerces. Você deve arrebentar essas correntes. E você deve avançar a tua vida. E muitas vezes nós não queremos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos orando para ficar ali, para ficar fincada, mas nós estamos também almejando por coisas novas, pelo um vinho novo. Estamos cansados de viver na mesmice, mas não queremos largar aquilo que nós conquistamos. Não sabemos nós que Deus tem muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, através do seu poder que Ele age e opera nas nossas vidas. Então, eu quero que você entenda isso. Existe um tempo de prosseguir, de crescimento, de avanço. Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui com o meu gatinho, está me atrapalhando. Olha que coisa mais linda. Então, existe um tempo de crescimento. Esse bebê aqui, ó, tá vendo esse bebezinho aqui? Esse bebezinho aqui é uma coisa que me ajudou muito a um tempo de crescimento da minha vida. Eu não queria ter animais dentro da minha casa. E a minha filha estava pedindo muito. Minha filha tem 8 anos. E ela estava pedindo muito. E ela falou: mamãe, eu não quero presente nenhum no meu aniversário. Eu quero um gatinho. E aí nós decidimos, eu e meu esposo, dar um gatinho para ela. Então foi um avanço, né, no nosso tempo de crescimento de casa. E quando nós trouxemos ainda 2 gatinhos para nossa casa. Mas quando chegou em casa, a alegria dela foi tão grande, foi tão espontânea, e a alegria dela tem sido tão boa, né, por causa desses animais que estão na nossa casa, que eu olhei e falei: valeu a pena. Valeu a pena permitir isso, porque eu estou no novo tempo da minha vida.
né? Então nós temos que entender que o novo tempo, ele também nos dá a prioridade de abrir mãos de coisas que nós achamos que é certo ou errado, ou que nós estamos sensatos em escolher ou não escolher. Então seja você uma pessoa que queira ver o outro sorrir. E o sorriso da minha filha naquele momento, com o meu esposo, que ficou ali brincando e ainda até hoje brinca com os gatinhos, são muito importantes para a nossa família hoje, porque é um tempo de alegria, é um tempo de conforto, é um tempo familiar, onde nós estamos juntos, onde nós estamos sorrindo, onde nós estamos brincando, né? E uma coisa tão boba, uma coisa tão simples. Então, existe um tempo para tudo na vida, existe um tempo determinado na vida para todas as coisas. Lá em Provérbios fala que há um tempo de plantar, mas também há um tempo de colher aquilo que se plantou. Então, seja você uma pessoa sensata. E se tiver de arrancar as raízes, se tiver de extrair os alicerces, se tiver de quebrar as correntes, faça isso no nome de Jesus. Se você tiver de investir, se for um tempo de investimento na tua vida financeira, pense, ore a respeito e não tenha medo, não desanime com pessoas, porque Satanás sempre vai estar usando pessoas para estar desanimando aquilo que Deus falou no teu coração, porque ele sabe que aquilo que Deus colocou no teu coração, o propósito do Senhor sobre a tua vida é muito maior do que aquilo que você acha que é ou que você espera no Senhor. Muitas vezes nós achamos que o tempo novo, ele é só limitado. Muitas vezes o meu esposo esses dias ele estava pregando e ele falou para mim em algumas conversas, algumas vezes, sobre que nós muitas vezes limitamos Deus. E eu achei interessante isso, porque ele falou comigo umas 3, 4 vezes sobre esse limitar Deus e ainda não tinha conectado esse limitar Deus na minha vida. E aí quando foi hoje, eu estava pensando e refletindo sobre esse assunto de limitar Deus. Nós estamos limitando Deus. Muitas vezes nós limitamos Deus naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas de melhor, na alegria maior, né, que Ele pode nos dar. Então não limite Deus na tua vida. De repente você acha que Deus, né, Ele é um Deus que Ele vai te dar só se você trabalhar muito, se você se esforçar muito, se você abrir muito a mão, mas na verdade Deus, Ele só quer o teu coração obediente à palavra dEle, amém? Glória a Deus, amo vocês.